Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Wender, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para se inscrever e vocês que já me conhecem, deixa o like para fortalecer, compartilha com quem está acompanhando a série animada do James Gunn Creature Commandos. Bom, meus queridos, 2025 tá aí, ano novo, vida nova, cenário novo, como vocês podem ver aqui. Eu não posso bem chamar de cenário ainda, mas fui expulso do quarto de onde eu gravava. Basicamente, eu gravava no quarto onde seria o quarto da minha menina, e basicamente vai ser, ainda não é, pois vocês podem ver que tem uma caminha aqui atrás de mim. Minha filha ainda tá ficando aqui no nosso quarto, onde vai ser minhas instalações de gravações agora. Ao fundo da minha cama, lá uma janela onde ficava a porta aqui de casa que dava pra rua. Isso aqui antigamente era minha sala, e agora vai ser o meu quarto. A sala tá à minha direita aqui, onde era o quarto, vai passar a ser sala. Eu fiz essa mudança e joguei a porta pro beco para tirar a porta da casa pra rua. Ano novo, vida nova, meus queridos, como foram de virada de ano, eu espero que muito melhor do que eu, embora não é muito difícil ter sido melhor do que eu, porque eu passei um mal desgraçado do dia 31 pro dia primeiro, passei a virada de ano tomando um chá de boldo para tentar melhorar, e não, senhoras e senhores, eu não bebo, então não é cachaçada, foi alguma coisa que eu comi até os 2 dias anteriores. Então, bora galera para o nosso vídeo de hoje, Creature Commandos episódio 6, Preatal Skeleton. É o título do episódio de hoje, que começa daquele jeito, Superman rompendo as correntes, virando o logo no novo DCU do James Gunn, e partiu iniciar o nosso cena a cena. Galera, como tá tudo diferente, eu vou tentar fazer uma mudança aqui para fazer o episódio ser mais dinâmico e não ficar tão... Eu não ficar tão perdido, como vocês sabem, eu não faço o roteiro para fazer os vídeos. Eu vou jogando as imagens do episódio, que eu assisti 2 vezes, a primeira assistir normal, a segunda para pegar essas imagens. E tá bem fresco na memória, porém, como o James Gunn faz uma dinâmica de contar o episódio e mostrar vários núcleos indo e voltando, isso meio que buga minha mente. Então, como tá bem, eu deixei bem separadinho dessa vez, eu vou finalizar núcleo por núcleo, independente da ordem do episódio, e vou deixar o plot mais importante para o final, que basicamente, pelo título, a gente já deu para perceber aqui em volta que o episódio é dele, é do nosso querido Fósforo, o Esqueleto Amigo, que traduzindo, galera, é o título do episódio. Prieta Skeleton, eu consegui identificar essa tradução aí pelo diálogo que a princesa tem no começo do episódio. Mas bora começar o cena a cena que eu vou comentar com vocês. Bom, senhoras e senhores, nosso episódio se inicia com uma cena que, se você é fã da DC, principalmente fã do morcego, o cenário você já reconhece. Esse gárgula aí num prédio, numa estrutura, ao fundo, uma cidade bem anticlimática, vamos dizer assim. Tá na cara que isso aqui é Gotham, galera, já ficou bem... Se você é fã do Batman, você sacou que esse trecho aqui tá sendo passado em Gotham. E em seguida a gente tem uma van pelo trânsito dessa cidade, do nada as portas se abrem e o que parece ser um cientista, um médico, a gente não sabe ainda, salta dessa van, tem uns caras mal encarados com eles param a van, recuperam ele que se machucou bastante e pela voz desse sujeito a gente já percebe que esse cara aí nada mais nada menos que o Fósforo no passado, então vai ser um episódio para contar a origem e o que aconteceu com o Fósforo para ele se tornar esse esqueleto nuclear incendiário, basicamente. E a cena seguinte, galera, já é ele se escondendo dos militares da princesa de Pocolistão, que tá procurando ele lá, né? Que eles se perderam ali, estão perdidos depois da treta do episódio passado, vocês viram aqui, vou deixar o card em algum lugar. Então, ele consegue despistar os guardas e sai assoviando o tema da abertura da série, que é o... Então ele sai assoviando depois de despistar os guardas e começamos o episódio, galera. O episódio segue para um diálogo entre a princesa e agora o seu comandante principal aqui, né? Já que o Sergei foi assassinado pelo Fósforo no episódio passado, então ela tem um novo comandante aqui que orienta ela a se esconder num bunker, ela se recusa. E eu descobri a tradução do título do episódio, que a gente só viria a saber lá no final o porquê desse título, a gente só vai saber lá no final. E ele fala em algum momento na tradução aqui do pocolistanês pro inglês e pro português, consequentemente pra gente ali em cima, que Prietli é basicamente amigos. Foi o que eu consegui entender, tá? E mais pra frente a gente vai entender o título desse episódio, mas não agora. E nessa conversa aqui ela manda procurar todo, tipo assim, por mais que eles possam estar sendo enganados, ela manda executar todos, porque a missão deles é matar ela, então, independentemente, é pra executar todos.
Bom, galera, então o primeiro núcleo, o mais curto, eu vou começar por ele, que é o núcleo do Rick Flag, que basicamente a gente vê que ele está sendo socorrido no hospital, está sendo levado de marca às pressas para uma sala de cirurgia por um médico, uma equipe médica, enquanto eles são perguntados pela Wally o que aconteceu com o Flag. Eles dizem que não sabem o porquê que ele está nessas condições, mas que a condição dele é bem crítica, é bem grave, ele está em coma, ele está com a coluna fraturada, a gente sabe bem o porquê. No episódio passado, um cara de barro deu ali botou ele no joelho como se fosse um pedaço de graveto e quebrou ele no meio. E ele tem várias feridas internas graves. E ela questionando quem levou ele para o hospital para ter uma noção do que aconteceu, a enfermeira diz que quem o entregou foi um monstro de 2 metros de altura, verde e com parafusos na cabeça. Eles deduzem logo que é o Frankenstein. O Ruivão fala que ele está atrás da noiva há algumas centenas de anos. Então a Amanda já liga, faz uma ligação, deduzindo que talvez o Flag tenha entregado o plano deles de matar a princesa lá em Pocolistão, e talvez o Frank possa interferir a Amanda do Flag, por isso ele tá nesse estado ali, ou talvez tenha acontecido. A Amanda é bem inteligente nesse quesito. Então, quando o Flag estava indo pro centro de cirurgia para poder o médico tentar salvar a vida dele, fazer as cirurgias que precisam, a Amanda já manda o Ruivão aqui ligar para todos os aeroportos para não deixar algum monstro viaje para Pocolistão. Bom, galera, e mais adiante a gente já tem o Flag depois de um pós-operatório, já ainda que aparenta ser em coma, muito machucado, com a Amanda rezando ali, orando, vamos dizer assim, pedindo para que ele se recupere, para que ela saiba o que aconteceu com ele, tenha noção da situação que eles estão agora, porque basicamente ela está seguindo a dica da Cersei de matar a princesa pelo futuro terrível que ela viu que a princesa causaria. E aqui assim encerramos esse núcleo do Flag, bem curtinho. Bom, galera, outro núcleo bem curto, que tem poucas cenas aqui nesse episódio, é o núcleo do Frank, que bem basicamente está ligado ao núcleo do Flag pela dedução da Amanda. E quando a Amanda já manda ligar para os aeroportos, ele já está dentro de um avião executando os passageiros, que é basicamente um jatinho particular. Ele matou os caras ali sem porquê nem para quê, basicamente era só render os caras, mas o Frankenstein é um imbecil. Então o copiloto vai até lá e ele presencia essa cena, acho que é a cena mais... Ali ainda tem uma cena que eu não devia estar deixando passar pro YouTube, vai embora. Ele presencia essa cena, o Frank senta na cadeira ali com um dos caras que ele matou ali, pega a comida dele e ameaça o copiloto, que é para ele fazer o trabalho dele de boa, senão vai dar ruim. E ele até fala que tá indo para Pocolistão para impedir que a noiva dele cometa uma injustiça e mate uma pessoa que não precisa ser morta, sendo que ele acabou de matar 3 pessoas que não deveriam, não precisavam ser mortas, era só serem rendidas. O cara é um monstro com super força, poderia rendê-los ali e sequestrar o avião como ele fez, mas sem matar ninguém, mas é um imbecil completo. Enfim, o avião segue para Pocolistão, a mando do Frankenstein. Chegando, tipo assim, já ao fim do episódio, o avião aterriza, ele não sei por que ele ainda paga os pilotos como se precisasse pagar. Basicamente, ele paga para os pilotos, coloca um dinheiro na mão deles ali e sai do avião dizendo que, enfim, retornou para casa, vamos dizer assim, que basicamente, pelo que a gente viu no episódio 2 aí, foi o berço do Frankenstein. Ele foi criado pelo Dr. Frankenstein nesse país aí, em Pocolistão. E assim a gente conclui o núcleo do Frank nesse episódio, galera. Foi só isso. E bora para os núcleos um pouco mais importantes. Bora, galera, o próximo núcleo aqui que eu separei, que tá bem separadinho, bem legalzinho até, é o núcleo da Nina e da noiva, que acabam se esbarrando nas ruas da cidade. A noiva quase estoura a cabeça dela, mas enfim. Elas se encontram ali nas ruas da cidade, mas estão cercadas por todos os lados pelos militares de Pocolistão. Então, basicamente, elas veem um letreiro, uma porta e elas entram. Para nossa surpresa, é uma casa de prostituição. Elas entram num puteiro. Vamos falar as palavras, vou botar os pingos nos is. E ela dá de cara com esse monte de modelo aí, vamos dizer assim. Elas ficam olhando pra elas, a casa aparentemente tá só com as moças. Então, na sequência, ela ameaça a cafetina desse local aí, falando pra elas encobrirem ela. Só que quando elas entraram aí, alguns soldados tinham avistado alguma coisa e foram até a porta desse estabelecimento e bateram lá. Batendo na porta, eles entram. As moças ali então encobrem as duas e fazem uma graça ali com os soldados para eles voltarem depois. Então o soldado mete o pé e vai embora. Então a cafetina fala para elas que elas poderiam ir embora agora que já foi resolvido, só que a noiva vê pela janela que tem muitos soldados rondando ainda, então ela fala que vão passar a noite ali. O que
basicamente no final foi até foi benéfico para as moças do estabelecimento, vocês já vão entender. Logo na sequência das duas lá dentro, chegam dois imbecis. O James Gunn representou esses dois caras como os mais escrotos possíveis. Eles já chegam pegando uma menina e subindo as escadas, enquanto a noiva meio que espreita ali, vendo que não tem uma ameaça para elas. São só dois babacas mesmo que vão consumir os produtos do estabelecimento. Só que em determinado momento elas escutam um barulho lá em cima e a menina gritando. Então a cafetina corre lá dentro e chega no quarto. O cara tá espancando a coitada da menina. Ele chama a cafetina de gordona e fala pra ela não se meter. Ela ameaça ele, fala que ninguém bate nas meninas dela e não fazem nada que elas não queiram fazer. Então ele meio que ameaça ela com poderes. A gente percebe que ele é um meta-humano com poderes elétricos. E o outro cara lá, a gente descobre daqui a pouco que é irmão dele. E ela fala pra ele, tipo assim, ela fala pra ele que meta-humanos são bem-vindos ali, mas não podem usar os poderes ali dentro. Ele cata a gordinha pelo pescoço. Quando a Nina chega e mete nele uma garrafada na testa, corta a cara dele para poder salvar as moças ali da situação. Em seguida ela já passa essa garrafa na barriga do cara, abre um rasgão que eu não vou poder mostrar. Então o cara tá puto, machucado ali pela Nina machucou ele. Ele chamou a Nina de aberração, por isso que ela machucou ele. Tinha esquecido disso. E o irmão dele vem com um barulho, ele pergunta: o que tá acontecendo aqui? Vamos matar essas putas tudo e vamos embora. Aí o irmão dele: porra, de novo não vamos fazer isso? Aí quando ele vem, ele começa a manifestar seus poderes. Eu não vou poder mostrar, mas a noiva estoura a cabeça dele com um tiro. A gente só pode ver aí a fumacinha saindo do cano da arma da noiva. Então o cara vê o irmão dele morto ali no chão com o miolo estourado, ele fica puto, vai pra cima da noiva, dá dela um socão que arrebenta as paredes com ela. Ela volta puta, não sei porque ela tirou o sobretudo, não deu pra ver se danificou o sobretudo. Ela tira o sobretudo e fica essa roupinha aí, ficou bem. Comentem o que vocês achou que ela ficou aí. Confesso que ela ficou mais bonita que muita mulher que é feita, muita mulher moderna que eles estão forçando nessas obras novas aí. Enfim, comentem aí o que vocês acham da noiva. Tá ruim não, hein? Então a noiva segura esse soco dele agora dessa vez, porque ela tá fodona, ela tá sem o colete. Na realidade o socão dele pegou ela de surpresa, pegou ela no peito antes, mas agora ela tá preparada pra lutar com ele. Segura esse soco. Na sequência, galera, eu não posso mostrar, mas ela arranca o braço direito dele aqui, o antebraço. Ela quebra, dá uma fratura exposta, quase arranca, basicamente arranca o braço dele. E aqui, basicamente, ela tá enfiando a mão no peito dele, bem no meio do peito dele. E ela puxa o coração dele, rapaziada. Na hora que eu assisti, ela com o coração pulsando na mão, eu imaginei, eu falei assim, ela vai estourar esse coração com a mão. Dito e feito, ela espreme o coração na mão. Aí a gente vê aqui nessa cena, ela já soltou o coração dele. Vocês podem ver que ela tá abrindo a mão, o coração já caiu. Acho que o YouTube não vai gostar disso aqui, mas enfim, paciência. Eu gostei dessa cena, foi bacana. Bom, finalizado ali os irmãos encrenca, meta-humanos mortos pelas duas. A barra tá limpa, quase amanhecendo, elas saem ali do estabelecimento, as moças agradecem elas. E elas partem aqui em direção a tentar localizar o castelo. Bom, galera, vamos pro núcleo do Doninha. O Doninha, parece ser uma coisa bobinha, mas basicamente no final vocês vão entender que acontece uma coisa muito importante que eu não lembro se eu comentei no episódio da história dele, mas se eu não tiver comentado, eu vou comentar aqui na hora que chegar. Bom, ele tá correndo num campo aberto, rapaziada, indo em direção a uma floresta, como vocês podem ver aí. E quando ele passa por algumas árvores dentro dessa floresta, alguns olhos se iluminam ao fundo e mais adiante, quando ele olha para trás, a gente descobre que são lobos. E esses lobos cercam o Doninha. Ele fica meio que sem o que fazer, né? Tem o alfa ali, é o mais clarinho ali, com os outros membros da alcateia. Então ele faz essa posição aí, rapaziada, de que vai combater, começa a mostrar os dentes para os lobinhos, só que aí ele pega esse graveto com a boca e se levanta nas patas dos lobos, ficam sem entender muita coisa, mas já foram quebrados por essa ação do Doninha. Então ele joga esse graveto pra longe, o lobo alfa vai buscar como se fosse um cachorro doméstico brincando com a Doninha e devolve esse osso. Então eles saem brincando pela floresta com Doninha, porque pareceu que o Doninha ia se dar muito mal. Basicamente ele fez amizade com a alcateia de lobos e se juntou a eles. Na sequência a gente vê ele aqui num campo aberto com os lobinhos brincando com o graveto, ele pulando, uma cena bem engraçadinha, como disse o Doninha, sempre é alívio cômico.
Bom, galera, enquanto ele tá aqui dormindo no meio dos lobos no campo aberto, enquanto amanhece, a câmera vai se aproximando dele e a gente é jogado pra dentro do sonho dele. E ele tá sonhando com aquela garotinha que ele tentou salvar, infelizmente não conseguiu. Que eu não lembro se eu comentei no episódio dele, mas ela lembra muito a princesa de Pocolisão, a princesa Liana. E é nesse momento aqui que a gente fica mais curioso e talvez achando que essa garotinha seja a princesa, porque a câmera vai mudando aqui, o semblante, a garotinha sorrindo, e muda pra princesa. E a gente pode ver aqui que são uns traços bem parecidos, tá? Bom, e com isso aqui, galera, a gente fica mais com a pulga, a gente fica mais ainda com a pulga atrás da orelha sobre isso, porque a gente já tava achando que essa menina aqui, provavelmente eu tava achando que era a menina, mas não tinha como ela ter sobrevivido, pelo menos ainda não explicaram. Aparentemente não teria como aquela criança ter sobrevivido ali. E o porquê, como ela foi parar nesse país e virou princesa, se for ela, ainda quero saber o que o James Gunn vai usar pra justificar. Naquele vislumbre de futuro, ela tá junto com aquele gorilão lá que tem poderes, que é um gorila inteligente. Talvez ele possa ter salvado ela, levado pra esse país aí. Não sei. Usado. Não dá pra saber, rapaziada, se é ela. Ou se isso aqui basicamente é só um delírio da Doninha. E, tipo assim, imaginando a pequenininha na princesa por elas se parecerem muito. Pode ser também. O James Gunn tá jogando isso aí só pra tentar fisgar a gente. Aí nesse sonho ela pega um ossinho e joga pro Doninha. Então o Donias se levanta nesse campo. Ele percebe que ele está bem próximo ao castelo. Ele já. Aí ele vai, se levanta e começa a ir em direção ao castelo. Só que ele olha para trás e meio que dá aquela impressão que ele gostou de ficar ali com os lobinhos. Ele hesita, pensa em ficar, mas não. Ele decide seguir em frente e assim terminamos o arco do Doninha, galera. Bom, galera, então vamos ao núcleo mais importante desse episódio, que é onde conta o passado do Fósforo, mesclando o que está acontecendo com ele no presente, fazendo ele ter as lembranças. A gente já tem a cena dele aí já nos becos de Pocolição, se escondendo do exército que estão atrás deles e do grupo. A gente pode ver ali um tanque que está procurando pelas ruas, ele se esconde. Bom, galera, então ele foge ali pelas ruas, se esconde dos soldados que estão por terra, fugindo de um helicóptero que está jogando uma luz onde ele está. Ele abre a maçaneta com seus poderes e se esconde dentro de uma casa. Dentro dessa casa ele começa a ver umas fotos de uma família que residem ali. E quando ele vê a foto do pai com a criancinha segurando, a gente já é jogado no passado, uma lembrança dele, onde ele tá brincando com o filho dele, ele jogando o molequinho dele pra cima, brincando, mó feliz, uma cena fofinha de pai e filho. Bom, saindo desse flashback dele com o filho, a gente volta pra casa onde ele pega mais um retrato do casal dos moradores dessa casa, num casamento assim. E vamos mais uma vez ao passado, onde ele tá conversando com a esposa tá meio magoada com ele, porque ela não tá gostando das pessoas que ele tá trabalhando, porque são pessoas ruins, segundo ela. Ele diz que sabe que elas são pessoas ruins, porém o projeto dele é muito importante, ele precisa desse financiamento. O projeto que ele tá trabalhando é num difusor nuclear que vai poder curar o câncer sem causar danos às pessoas. Ou seja, a causa dele é nobre e ele está disposto a trabalhar com quem quer que seja para poder levar esse projeto adiante. Menciona que isso poderia ter salvado o pai dele, o pai dela, que também morreram de câncer. Ele menciona isso. Ele fala que é só até ele concluir o projeto e ter essa cura para o câncer. E disso aqui, rapaziada, a gente vê que ela tá bem preocupada com a situação. Ela não tá gostando nada desses. Ela não tá gostando nada dele trabalhar com esse pessoal. Disso aqui, rapaziada, a gente já é jogado num. Puta que pariu, na pior parte do episódio, que é a parte mais trágica e mais cruel desse episódio, tá? Aqui, nada mais, nada menos, galera, que ele é jogado no chão aí, dá de cara com a mulher e o filho assassinados, ensanguentados no chão. E os caras, enquanto riem da situação dele aí, o forçam, rapaziada, a pôr a mão no sangue da família dele e colocar as digitais em tudo. Eles começam a pegar ele aqui. Enquanto eles fazem isso, eles estão rindo, tá? É uma coisa bem sádica. Colocam as digitais dele no corpo do filho e da esposa. Fazem ele pegar essa faca que vai botar mais as digitais ainda, né? Incriminá-lo mais ainda.
E vocês podem ver aí, ó, a expressão dos caras, são completamente psicopatas fazendo isso. Vocês podem ver na faca as digitais dele ali. Eles continuam fazendo ele pegar no corpo da esposa, faz ele passar a mão de sangue na cara dela. É uma coisa bem bizarra, bem triste. Ele completamente transtornado, desesperado, ele nem reage, ele não consegue fazer nada, também está rendido. Então a gente volta para aquela van que a gente viu no começo do episódio, onde ele se encontra. Ele vê uma oportunidade olhando para a maçaneta, se joga dessa van, mas a gente já viu que os caras vão atrás dele, pegam ele e voltam com ele para a van. Disso a gente já retorna aqui pro presente, ele encarando aquele retrato do casal, residente da casa, quando ele é surpreendido por uma garotinha. E basicamente ele olha para a garotinha e pergunta se ela tá com fome. Então ele vai com essa garotinha até a cozinha e aqui é uma parte bem preocupante porque e aqui a gente fica bem assustado porque ele ameaça a garotinha falando que ele não queria que ela tivesse descido, porque assim agora ele vai ter que dar um jeito nela porque ela pode falar que viu ele e eles irem atrás dele. Então voltamos mais uma vez ao flashback, onde a gente vê os capangas desse cara. Esse cara é o manda-chuva, eles levaram ele, o fósforo, para o seu laboratório, onde ele colocou a pesquisa. Aqui a gente entende o que aconteceu. Basicamente, ele terminou a pesquisa que ele estava fazendo, porém, ele passou os relatórios errados para esse pessoal aqui, que estava trabalhando para alguém do exterior, que queria essa pesquisa nuclear dele ali, com esse experimento do difusor nuclear. Então, por causa disso, esses caras vieram atrás dele e fizeram o que fizeram. Aqui a gente já vê o cara puto com ele porque ele fala que fez isso porque a esposa dele veio de um regime totalitário, ela não queria que passasse informações nucleares para outros países, outros regimes totalitários. Basicamente, o pessoal que está trabalhando com esse camarada aqui é de um país, é um regime totalitário, é uma ditadura, vamos dizer assim. Então ele, porra, você tá jogando a sua esposa debaixo, o corpo da sua esposa debaixo do ônibus, jogando a culpa nela? Ele, não, não é isso, que não sei o que. Eu só não achei que ia causar tantos problemas. Ele fica mais puto ainda com o Alexander, com o fósforo, que ainda não é o fósforo, é apenas o doutor. Aqui, esse camarada acha que são os dados verdadeiros, e o cara aqui manda pegar tudo que tiver, recolher todos os HDs do laboratório, mais esses dados que ele conseguiu ali, e vamos dar fim nesse otário, vamos dizer, basicamente ele fala isso, joga ele no difusor nuclear e liga essa porra aí. Bom, galera, então eles prendem o doutor aqui dentro da máquina, mas antes de ligar, a gente retorna para o presente, onde a gente volta para a mesa onde ele tá com a garotinha na cozinha comendo cereais, ela aponta o dedo para ele e diz Prietly Skelet, que como eu disse para vocês, eu acho que eu traduzi corretamente essa frase que ela diz, que é o título do episódio Prietly Skelet, que é esqueleto amigo, e fica olhando para ele assim, dá esse sorrisinho de lado, fica olhando para ele enquanto ele fala que não entendeu o que ela disse. Então a gente é jogado mais uma vez no flashback, no passado dele, onde os caras estão ligando essa máquina. A máquina começa a acender ali e começa a iniciar o processo lá dentro. A gente vê o desespero do doutor ali. E o bagulho dá um feixe de luz inacreditável ali, enquanto lá dentro ele tá basicamente se transformando no que a gente vê. A única cena que eu posso mostrar é essa cena aqui final, onde tá causando o processo nuclear ali tá causando a transformação completa dele. Enquanto os caras riem. Nessa cena aqui, eles saem do laboratório, não conferem o que aconteceu com o doutor, eles só finalizaram ali. E basicamente os caras, como já incriminaram ele no assassinato da filha, do filho e da esposa com as digitais dele, vai dar a entender que ele matou a família e suicidou logo em seguida. Então eles ainda saem, sabe, os caras saem tirando onda, que são bem canalhas, mandando ele mandar um beijo pra esposa. Nisso a gente volta pra mesa onde ele está com a criancinha ali, com a menininha, lá em Pocolistão, e ela tá fazendo careta e sorrindo. Então ele entende o que ela tá fazendo, o que ela acha, que ele tá sempre sorrindo, só que ele vira com a voz bem anticlimática, ele, mas eu não tô sorrindo. E aí a gente fica mais preocupado ainda com a frase que ele falou que ia finalizar a menininha por ela ter acordado, ele não pode deixar ela viva, segundo as palavras dele. Então, somos jogados mais uma vez no flashback, onde a gente vê ali ele já transformado, botando a mão no vidro da máquina e saindo dali, rapaziada. Saindo dali, ele dá de cara com o mendigo foge, ele segue andando pelas ruas totalmente desengonçado ainda, por causa dos efeitos que ele não tá acostumado. Ele chega, rapaziada, até um porteiro e pergunta que quer falar com o patrão dele, que é o cara que mandou fazer o que fizeram com ele, que esteve lá no comando. Esse cara aqui pergunta se ele tá na lista, ele já
arranca logo a cara dele fora, ele mete a mão na cara dele e puxa. A cena que eu não posso tirar print aqui pro YouTube, que é muito pesada. Então, na sequência, ele arrebenta o portão e entra. Chegando aqui, rapaziada, vocês podem ver na janela, teve um raio nessa cena, eu consegui printar bem na hora. Lá ao fundo tá o cara e a família, a gente vai ver na sequência aqui. Ele invade a janela e vai em direção a eles. E sim, ele vai fazer o que a gente imagina que vocês imaginam que ele tá fazendo, tá? Ele não vai matar só o cara. Aqui ele chega e pergunta pra alguém quer pegar na mão do esqueleto, com aquele já naquele jeitão dele já de fósforo, abandonando, parece que ele meio que surtou também nesse processo, ele deixou de ser o doutor que era e passou, teve uma nova personalidade, mas a revolta dele ainda existe pelo que fizeram com ele. E aqui a única cena que a gente tem é essa criancinha sendo iluminada pelas luzes dele e não temos mais nada. Não vemos o que ele faz com a família, pelo menos isso. Só que na sequência a gente é jogado na próxima vítima dele, que é um dos capangas, e no telejornal ali a moça tá falando que o cara ali foi encontrado com a família morta na casa dele, ou seja, ele matou todo mundo, inclusive as crianças, não deixou ninguém vivo. E aqui ele amarrou o cara, colocou molhou o cara de combustível e meteu a mão no caminho de combustível que ele fez até chegar. Ele incendiou esse camarada, enquanto ele ri pra caramba, da mesma forma que fizeram com ele. Ele tá fazendo igual, ele tá rindo. Bom, pelo menos daqui agora em diante, tirando a parte que ele matou a família do cara que não tinha nada a ver, ele agora tá indo atrás dos assassinos, dos caras que mataram a esposa e o filho dele. Aqui, rapaziada, ele já vai no mercado, pega o próximo aqui e separa a cabeça dele do pescoço. A gente pode ver ali ao fundo. Esse daqui ele segura pelos pés em cima até derreter a divisão dos tornozelos com as pernas e esse cara desaba. E em seguida a gente já vê ele aqui totalmente magnata na posição de comando aqui, falando que agora tudo que era desse pessoal, o bandido, todos o tráfico, toda a falcatrua que esses caras faziam agora é comandada por ele, ou seja, ele escolheu o caminho que eu acho mais paia, ele escolheu o caminho do crime. Ele resolveu tomar o comando dos negócios desses caras que ele eliminou da Terra e ele vai seguir como um bandido. Aqui ele já fica, ele já tem a equipe dele toda mascarada, ele tá dançando numa balada. E aqui o James Gunn fez uma parada bem bacana que eu vou mostrar pra vocês, que foi o contraste de quem ele era com essas cenas do que ele se tornou. A gente vê ele aqui rindo com muito dinheiro. Aí a gente tem um corte dele no casamento dele com a noiva, todo tendo a dança deles ali. Corta pra ele torturando os seus inimigos do crime. Volta pra ele com a esposa. É um paralelo bacana do que ele era para o que ele se tornou depois de ter ganho esses poderes e sofreu o que ele sofreu. O trauma que ele sofreu transformou ele não num anti-herói, não num herói, mas sim num bandido, basicamente. Aqui já basicamente seguindo essa linha de mostrar como ele era e como ele está agora. Ele dançando, ele metendo bala nos outros. Voltamos para tipo assim, mais um paralelo com ele brincando com o filho, ele todo espalhafatoso aqui. Quando de repente as luzes desse local se apagam e a gente tem uma surpresa, nada mais nada menos que o nosso querido Batman. Como eu mencionei para vocês, estava bem explícito para quem conhece o Morcegão e é fã desse personagem e da cidade onde ele reside, que era Gotham, onde se passava esse passado do Dr. Fósforo. Aí eu consegui tirar o print bem na hora do raio ali que ilumina, dá pra ver o morcegão. E pelo tamanho desse Batman aí, rapaziada, eu torço pra não ser o Pattinson. Ah, mas isso é uma animação, Ender. Rapaziada, essa é a primeira produção do novo DCU, que já vem oriunda do Esquadrão Suicida do James Gunn, live action, é uma sequência daquele live action em animação, ou seja, isso aqui vai isso tudo que a gente tá vendo aqui, rapaziada, a gente vai ver isso representado em live action. Então olha esse Batman aí, vê se isso é o Pattinson. Eu creio que não e torço muito pra não ser. Esse Batman tá muito grande pra ser o Pattinson e eu, na moral, eu não gosto muito daquele Batman do Pattinson. Por mais que tenha a galera que acha perfeito, eu não curti, tá? Opinião minha, se você gosta, deixa nos comentários aí, eu não gosto. Então, com isso, finalizamos o flashback e depois de ter mostrado o morcegão pra gente, a gente volta pra casa da menininha e a sua família, onde o casal acorda e vê que a criancinha não tá ali e escuta ela gritando. Aí a gente já imagina o pior, porque ele já falou que ia fazer e a gente viu que ele não é mais um cara bom. Infelizmente, ele é capaz de fazer qualquer coisa, como o do Fósforo. O Doutor Fósforo não é o Doutor Alexander. Ele deixou o lado bom dele de lado, por mais que às vezes ele possa fazer a coisa certa, mas nem sempre a gente ficou preocupado ali.
Eles chegam na porta, abrem e dão de cara com o quê? Com o Fósforo brincando com a menininha. Os gritos da menininha eram de felicidade. Para nossa feliz surpresa, o Fósforo não matou a menininha, ele tá só brincando com ela. Então ele olha pro casal assustado. Ah, a gente só tava brincando de aviãozinho. Ele bota a menininha no chão. Ela vai em direção aos pais, toda feliz. Então os pais ali ainda assustados com essa criatura que tava brincando com a filha deles ali. E a filha totalmente feliz no colo do pai enquanto eles estão assustados. Ele pergunta pro casal para que lado fica o castelo. O casal aponta que a mulher aponta que é para lá. Então ele segue, rapaziada, para o castelo. Já tá amanhecendo. E aqui a gente vai para vamos finalizar o episódio. Então a gente já vê aqui o Fósforo indo em direção ao castelo, chegando próximo a ele. Aí a gente é jogado para a princesa também já no castelo de manhã com seus guardas todos a postos e ela pensativa aqui olhando para eles. Aí a gente já volta para uma cena onde a Doninha se encontra com o Fósforo no caminho. Os dois encontram com a Nina e a noiva, então os quatro se unem aqui no final do episódio e vão em direção ao castelo. O Fósforo ainda brinca que ela tá mal gostosa com essa roupa aqui agora, ela manda ele se ferrar. E os quatro chegam e ficam de frente para o castelo aqui nessa cena. E terminamos o episódio com essa cena com eles seguindo em direção ao castelo para completar a missão deles. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre Create Commandos, o nosso cena a cena. Como eu falei com vocês, rapaziada, a animação continua mantendo o seu nível. E nesse episódio, na minha opinião, ele subiu um pouco. O James Gunn... Mano, o James Gunn sabe bem como contar uma história, ele sabe como entreter a gente. E esse modelo de mostrar a equipe desde o começo e seus flashbacks, contando sua origem ou uma parte da história do passado deles, para que a gente conheça os personagens, tá bem bacana. Eu curti demais. E a gente hoje nesse episódio deu pra ver como foi o passado do Dr. Fósforo, literalmente, por que ele se transformou desse jeito e o que aconteceu pra ele ser esse cara insano que ele é. E bom, meus queridos, esse foi o nosso episódio de hoje. Tá gostando de Create Commandos? Deixa um comentário aqui se você estiver gostando. Eu prometo que vou ler e vou responder. É isso, meus queridos. Comenta se você tá gostando dessa série aqui no canal. Deixa um comentário, deixa o like, compartilha com o seu amigo que tá assistindo a série. Eu agradeço demais, ajuda demais o canal. Já se inscreveu? Opa, tá saindo sem se inscrever, maluco? Se inscreve no canal, ajuda demais. Tamo junto, você que chegou até aqui, um abraço, fique com Deus e fui! Até o próximo vídeo, é nóis!